Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Olá, família Fiel. Que acontecimento triste, não é mesmo? Hoje, essa notícia que a gente recebe que um jovem de 13 anos invadiu uma escola aqui na Zona Sul de São Paulo e atentou contra a vida de professores e alunos com uma faca. Você sabe que, inclusive, até uma das professoras desencarnou, vítima desse incidente infame após uma parada cardíaca. E é algo realmente, assim, é, terrível. E como a doutrina espírita poderia explicar uma tragédia como essa? Você sabe que esse fato acontece no mês de março, e no mês de março se faz uma campanha contra o bullying, o Março Laranja. E nesse mesmo mês, a Polícia Paulista desmantelou um grupo de jovens que também planejavam atos como esse em suas escolas, aqui no interior de São Paulo. E esses acontecimentos fariam alusão àquele também atentado na cidade de Suzano, na escola Raul Brasil. Então, esses alunos estariam relembrando esses acontecimentos. Vocês sabem que quando a polícia investiga fatos como esse, por trás desses atos estão a motivação, o bullying, as vinganças. E essas pessoas que praticam esses atos, quando elas são investigadas, a vida delas são permeadas de uns sinais que elas demonstram um contato muito próximo com a violência, com esse desrespeito ao ser humano. E você sabe que talvez seja esse o foco que nós devemos bater, não é? Porque quando Kardec estuda o tema lá no capítulo da fatalidade, no Livro dos Espíritos, até recomendo que vocês leiam da questão 851 em diante, mas eu vou destacar aqui duas para a gente marcar essa nossa fala. Você sabe que quando Kardec pergunta assim, por exemplo, é, olha só, na questão 861, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassino sabia que viria a ser um assassino? O que vocês acham? Os espíritos respondem assim para o Kardec: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, quer dizer, ele já traz essa tendência, não é? Mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Até porque se Deus nos tirasse todo o livre-arbítrio, seríamos como máquina, né? Então, a gente sabe que a pessoa, ela traz a sua carga de informações, o jovem, a criança, o novo espírito que encarna, ele traz toda a sua história. E quando ele chega nesse ambiente marcado por violência, esse contato tão próximo com os atos de violência, essa banalidade da violência na nossa vida cotidiana, dá vazão a atos como esse, com certeza. E, inclusive, nessa escola que nós nos relatamos aqui, que aconteceu esse fato hoje, na Zona Sul de São Paulo, os pais relatavam: poxa, era constante vermos briga entre os alunos aqui, quando a gente vem buscar os nossos filhos, ou deixava buscar os nossos filhos, como era comum esses jovens já praticando um contra o outro atos de violência. Então é isso. Esses atos de bullying geram revanchismo, geram vingança, ou a própria contato do jovem em formação com os atos de violência, seja através das redes sociais, seja através de qualquer meio que for, mas essa banalização da violência faz com que toda essa vazão que ele traz não seja bem educada, bem digerida, bem encaixada, não é? Bem diluída dentro da sua personalidade. E tragédias como essas acontecem. E a gente fica imaginando a seguinte questão que Kardec fez. Olha só na questão 853. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, olha só a pergunta que Kardec faz. Se na hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Se não chegou a hora, a gente vai ou não vai morrer? Olha só o que os espíritos dizem. Não. Ou seja, se não chegar a hora da nossa morte, nós não vamos desencarnar. Não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem e muitas vezes do seu espírito também o sabe, porque lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual a sua existência. Olha que interessante esse esse ensinamento trazido pelos espíritos. Então, Deus sabe, e muitas vezes o próprio espírito sabe, por conta, das provas que ele escolheu na sua existência. Então, esses ensinamentos trazidos servem também de consolo para que a gente compreenda que
tragédias como essa também estão debaixo da mão de Deus, estão debaixo da justiça divina. Essas pessoas, obviamente, que praticaram atos como esse, interferindo, alterando os destinos de outras pessoas, responderão de uma maneira muito triste por essa reparação, atrasarão o seu desenvolvimento, não é? E eles também responderão não só contra aqueles que praticaram, mas também contra aqueles que foram atingidos indiretamente pelo seu ato. Eu peço a todos, de todo o coração, viu, pessoal, que a gente eleve um pensamento de amor, de sustentação, fazemos as nossas preces, as nossas orações por essas famílias, seja por aquelas famílias daqueles jovens, daquele jovem que praticou esse fato, dos que praticaram fatos como esse, que deve causar também uma dilaceração no coração de um pai, de uma mãe, saber que o seu filho atentou contra a vida de outros filhos, né? E também por as vítimas, principalmente porque a gente sabe que o desencarne pode trazer alguns desequilíbrios emocionais, especialmente de uma maneira como essa, e que a nossa oração chegue confortando o coração daquelas pessoas que foram vítimas de ato como esse, dando sustentação, dando fé, dando amparo, sabendo que todos nós estamos debaixo do jugo da mão de Deus, da justiça de Deus, e que nós não estaremos desamparados jamais, em nenhum momento, mesmo em situações tragédias como essa que escapam muitas vezes do nosso entendimento objetivo, agora, aqui consciente do momento, mas espiritualmente a espiritualidade sabe, casa perfeitamente o encontro dessas almas. Então, meus amigos, que as nossas orações possam também ajudar os resquícios desses atos, né? Medos, traumas terríveis que tenha ficado, sofrimentos terríveis que tenha marcado a personalidade dessas pessoas envolvidas nesses acontecimentos. Que a nossa oração possa vir trazendo um bálsamo, um alívio à alma dessas pessoas, né? Então, eu agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.